Amados irmãos, estamos mais uma vez passando por aqui para junto compartilharmos das grandes bênçãos que Deus tem preparado para os seus fiéis. E nesse dia nós vamos trazer uma palavra em resposta a alguém que nos perguntou sobre a existência do diabo. Claro que nós não podemos, num vídeo, explanar para os irmãos, aqueles que vão ouvir nossos vídeos, explicar todos os detalhes. Então, na sequência dos nossos vídeos, nós vamos sempre trazer alguma coisa explicando o tão temido Satanás, o diabo, que a religião tanto usa para amedrontar os seus fiéis. Nós sabemos que hoje o diabo, o Satanás que a religião apresenta, é o maior sócio da religião. Porque quando você chega lá e você senta, eles te apresentam Jesus muito pouco. Mas Satanás, todos os cultos, todo o ensinamento, Satanás está na boca deles. Porque um povo amedrontado, um povo assustado com um ser criado, uma mitologia, um ser criado de uma forma tão poderosa, tão grande, um ser apresentado com um poder extraordinário, com uma força destruidora apresentada para um ser humano sofrido, para um ser humano abatido, muitas vezes desacreditado, e ele chega lá e te apresenta este ser enorme, um ser criado, um ser que vem com um tridente na mão, com um rabo enorme, com chifres, saindo fogo da sua boca, fogo das mãos, fogo do joelho, fogo dos pés. E você, um ser, uma pessoa desacreditada às vezes da vida, sofrida, você chega lá, a pessoa te apresenta esse ser para você. E apresentando esse ser, depois eles dizem ainda que há um inferno te esperando, um lago de fogo, que se você não obedecer aquele homem chamado pastor, aquele homem que está sentado de blaze, de gravata, você vai ver, logo no que você chegar na igreja, você vai ver quem é o pastor presidente, porque a cadeira dele é diferenciada. Eles compram uma cadeira bem maior, mais grande. Quem sabe até mandam botar um dourado nas cadeiras, porque eles querem ser adorados por você, admirado por você. Eles querem passar para você que eles estão acima de você. E eles estando acima de você, eles criam em tua mente um ser chamado diabo, que no grego quer dizer diabolos, adversário. Diabo como ser não existe. Diabo como criatura não existe. Diabo quer dizer um adversário, alguém que se opor a outro. Eu vejo o diabo todos os dias em minha vida, porque cada casa que eu chego e vejo um casal
se afrontando, brigando, ali um é diabo do outro, é adversário um do outro. Eu já cheguei em lares que eles não viram a minha presença, eu cheguei, estavam brigando, e a mulher enfurecida com aquele vestidão grandão, porque ela vai na igreja com a Bíblia embaixo do braço, lá na igreja ela dá glória a Deus, mas de tão embutido que botaram nela o diabo, ela com aquela saia grandona, com a Bíblia, apontava enfurecidos o dedo para o seu esposo e gritava: tu é o diabo. Ele se voltava para ela com aquele blazer, com aquela gravata, e dizia: não, você que é a diaba. Então agora o diabo já tem até sexo, porque quando o homem se refere à mulher, chama de diabo. Quando a mulher se refere ao homem, chama de diabo. Então você vê como o ser humano está enganado nessa vida. E primeiramente, para você entender, você tem que saber que diabo não é um ser. O diabo não é esse ser que pintaram para você de vermelho, com um garfo com 3 dentes, com 3 pontas. Eu vou ler uma passagem aqui, mas eu quero, agora me veio aqui, eu fui esses dias numa certa cidade acompanhar um amigo meu, e chegando lá, conheci um senhor, e conversando alguma coisa sobre o diabo, Satanás, ele disse: eu não acredito, irmão. Eu não conheço a Bíblia, mas dentro de mim eu não acredito em diabo, eu acredito em Deus. E se o diabo viesse existir, na minha boca ele não tem. Nós não damos lugar para o diabo ter glória. Nós não demos lugar para o diabo se apresentar. E esse irmão, eu sei que eu vou contar o testemunho aqui, se chegar até ele não vai ficar triste, porque ele me contou. E ele disse que ele caçava rã para vender para um pessoal que vinha há muito tempo atrás, 20, 30 anos atrás. Vinha, eu também não vou dizer as pessoas que vinham, que compravam as rãs dele, por ética, por respeito. Mas essas pessoas vinham e diziam: olha, caça uma rã que nós gostamos muito. E ele saía de madrugada para caçar as rãs, entrava dentro dos túneis, principalmente quando estava o tempo para chuva, e ali ele caçava 10, 20, 30 rãs para levar. Ele ganhava o seu dinheiro e as pessoas que gostavam de comer a carne de rã comiam. E uma certa noite, e um dos instrumentos que ele mais achou fácil para caçar as rãs foi um garfo de 3 pontas, que nem o tridente que eles deram ao Satanás, a esse ser criado. E uma certa noite, estava frio e começou uma neblina, uma chuva, ele disse: hoje vai dar rã. Era aproximadamente 8h30, 8h40, 9 horas da noite, ele saiu, pegou seu garfo, colocou uma capa preta com a carapuça e se dirigiu aonde tinha um banhadinho, uns túneis que a água passava por dentro. E lá ele estava caçando rã, pegando rã, colocando uma tiracola ao seu lado, uma capa, uma carapuça preta e um garfo. Se você encontrasse esse homem de noite, no escuro, o garfo cravado a rã, a carapuça na cabeça, se o senhor não visse seu rosto, a bolsa do lado, você ia dizer que era o diabo. De tão doente que está a mente das pessoas. Mas pense bem comigo agora. Esse irmão estava lá caçando as rãs, e esse banhadinho ficava perto da igreja
Também não vou dizer o nome, eu podia dizer o nome. É uma igreja bem conhecida que tem quase 12 milhões de membros. Você já vai saber quem eu estou falando. E esse irmão estava lá. E era, se não me engano, numa segunda-feira, ele me falou, era o culto de oração das irmãs. Enquanto ele caçava as rãs, a irmã repreendia o demônio, repreendia o diabo, repreendia o Satanás lá dentro. Era o que mais tinha, sai Satanás da minha família, sai Satanás do meu esposo, sai Satanás da minha filha, sai Satanás do meu emprego, sai Satanás de tudo que é lugar. E aquele irmão resolveu ir embora e colocou aquele garfo nas costas com a rã pendurada e a sacola com as mais 20, 30 rãs, com aquela capa porque estava chovendo, e vem saindo. No mesmo momento que ele vem saindo do banhado do lado da igreja, as irmãs abriram a porta da igreja para ir embora. E quando uma irmã bota o pé para fora da igreja e vê aquela imagem daquele homem com aquela capa, com aquele garfo, com aquela bolsa pendurada, como lá dentro ele estava tanto falando em Satanás, a mente dele está tão doente que há um ser que veio e que anda 24 horas para destruir o ser humano. Quando a irmã bota o seu pé para fora da igreja, que avista aquele homem, ela dá-lhe um grito e diz: irmãs, corre para dentro da igreja que o diabo está por lá de fora. E diz o irmão que foi um tendel bater a porta e começaram a gritar, pedir para a misericórdia de Deus, e era simplesmente um homem caçando rã. Esse diabo que pintaram para você, esse Satanás, simplesmente é uma consequência da vida que você tem, porque Jesus disse, no mundo, Jesus não disse que no mundo nós só teríamos alegria e felicidade. Jesus disse, no mundo vocês terão aflição, mas preste atenção, disse Jesus, eu venci o mundo, e vós vencerão. O que é vencer o mundo? O que Jesus veio fazer nessa terra? Ele veio, cumpriu as leis, fez todos os propósitos que o seu pai tinha mandado aqui nessa terra, curando os doentes, dando vista ao cego, ajudando os pobres necessitados, que foi uma das maiores obras de Jesus, multiplicando o pão para o faminto, e nos deixou como modelo a Ele, para nós fazermos. Se Jesus nunca teve medo do diabo, Jesus nunca teve medo do inferno, tanto que ele falou do inferno, que Jesus falou, é um lixão que tem lá em Jerusalém, o Giena, o Ogena, como você quer entender? Hoje é uma parte turística de Jerusalém visitada por milhares de pessoas. Quando Jesus avistou aquele lixão, aonde arrastavam todas as pessoas e jogavam lá, as pessoas meio vivas, animais, lixo da cidade, e colocado em enxofre, e o fogo era dia e noite queimando aquele lixão, por isso que Jesus disse, e o germe brotava, não se consumia, porque todo dia estava sendo jogado gente lá. Jesus disse uma certa feita, se a tua mão faz você pecar, corta fora. É melhor você andar sem esta mão do que ser jogado no lixão, no Giena. Porque lá em Israel, se você pecava, havia pecado de morte, como adultério. Então Jesus disse, se a tua perna te leva para o erro, para o pecado, corta. É melhor você andar sem as tuas pernas, sem uma das pernas,
do que ser jogado no lixão. Esse era o inferno. O inferno que os religiosos daquela época causavam às pessoas. Eu volto e sempre friso em dizer que o diabo é o erro que nós cometemos na nossa vida. E o inferno é as consequências. Quando você que é casado, que tem uma esposa, que tem um esposo, se você vem porventura, você que já passou por isso, vem atrair o seu esposo, vem atrair a sua esposa, você acha que você vai ter uma vida tranquila? Você acha que você vai ter uma vida boa? Você acha que as consequências não vai se tornar um inferno em você? Dia e noite? Você, por exemplo, que é um mau pagador, que deve em cada esquina para todo mundo e não consegue pagar. Às vezes, você caiu numa malha. Você acha que você vai viver uma vida tranquila, ter que cortar a volta, não pode andar livremente? Aquelas pessoas que você comprou e não pagou se tornarão, esses são os verdadeiros diabos, vão ser o teu opositor, vão falar mal de você, vão te perseguir, porque você não vigiou. Eu vou ler aqui na Bíblia. Você não é sóbrio espiritual. Você deu lugar a esta carne. E essas pessoas vão se tornar os verdadeiros diabos, opositor na tua vida, te acusando, te cobrando, e dentro de você vai se tornar um dos maiores infernos, porque você não vai ser mais uma pessoa livre. Eu não quero ir mais além, eu quero ler um versículo para não ficar muito extenso o nosso vídeo. Abrimos a Bíblia no livro de 1 Pedro, no capítulo 5. Eu não vou ler, eu vou ler bem pouquinho, mas se nós lesse anterior você ia entender. 1 Pedro capítulo 5 e verso 8 nos diz assim: Pedro, eu até vou tomar uma aguinha aqui antes de nós fazer essa leitura, porque a água faz muito bom para o corpo, ajuda a nossa mente a refletir, leva oxigênio à nossa mente, a água. Deixa os nossos órgãos tudo de acordo, principalmente de manhã, como hoje aqui eu estou de manhã. Tomar bastante água de manhã, hidratar o teu corpo, faz bem para a pele, para o cabelo, para os olhos, tudo que você imaginar. 1 Pedro capítulo 5 e verso 8. Olha o que Pedro diz aqui: sede sóbrio e vigilante. Olha bem, ele manda nós ser sóbrio e vigilante. O que é uma pessoa sóbria? Uma pessoa nesta carne, uma pessoa que toma álcool, por exemplo, toma bebida forte, ela, depois de um certo nível, ela não é mais sóbria. Ela está ao domínio daquele álcool que agora vai facilitar para que ela venha cometer as coisas. É muito difícil uma pessoa sóbria ofender as outras pessoas, ofender o seu semelhante, a sua família. Mas quando você vê uma pessoa alcoólatra, uma pessoa que está dominada pelo álcool, ela fica agressiva, ela arruma problema fácil, ela briga, ela acha que está dentro da razão, porque agora ela não está mais nas suas faculdades mentais normais. O álcool que está agora na sua cabeça está agindo.
E esse álcool pode fazer ela cometer coisas gravíssimas, que quando ela ficar sóbria, ela vir se arrepender grandemente e se tornar para ela um inferno literal. Então Pedro diz aqui, sede sóbrio e vigilante. A palavra vigilante é aquele que vigia. Quem já trabalhou como eu de vigilante, segurança, sabe que o vigilante bom é aquele que fica no seu posto, na sua guarita, na sua torre, e ele tem uma área para ele cuidar, uma extensão, e ele fica com seus olhos procurando o tempo todo, vigiando, para que o inimigo não venha minar, entrar. Mas hoje, nos dias que nós estamos, está difícil, vigilante, segurança bom. Você passa por segurança, ele nem te observa. Você passa lá na firma onde tem o vigilante, ele está de cabeça baixa, olhando para o celular, no TikTok. Ou outras coisas mais. Não sei, não estou aqui para julgar. Mas antigamente o vigilante ficava na torre, e quando ele via o inimigo se aproximando, ele tocava a trombeta para avisar que o inimigo estava se aproximando. Pedro, como é daqueles tempos, Pedro disse, sede sóbrio e vigilante. Por que, Pedro? Por que nós temos que ser sóbrio e vigilante? Pedro vai dizer agora. O diabo. O diabo, Pedro. Quem é o diabo? Pedro vai dizer aqui, se você prestar bem atenção. O diabo, o vosso adversário. Viu o que eu falei para você? Que o diabo não é um ser? Senão Pedro tinha apresentado o diabo, aquela serpente, aquele demônio, aquele ser com tridente, ele quer te devorar. Não, ele disse, sede sóbrio, cuide desta carne. Sede sóbrio, vigilante. O diabo, o vosso adversário, aquele que anda ao vosso redor. Sede sóbrio e vigilante. O diabo, o vosso... O que é o diabo? É o vosso adversário. Todo aquele que se opõe a você é um diabo para você. Você pode ser um diabo para outro. O diabo é que quando nós falamos a palavra diabo, você acha que é um ser. Você não, eu não sou diabo. Não. Quando você se opor a uma pessoa, para aquela pessoa você é um adversário. Você não está concordando com o que ele está falando. Então você é um diabo para ele. Você é um opositor. Você está se opondo a ele. É isso que a Bíblia está falando. Não é um ser. Sede sóbrio e vigilante. O diabo, o vosso adversário. Ele anda onde, Pedro? Anda em derredor. Aqui, se fosse um ser, nós já ia arrumar um problema gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Pois a Bíblia diz que Deus, ele é onisciente. Tem todo o saber, toda a ciência está em Deus. Ele sabe tudo. Ele é onipresente. Deus está em todo lugar. Deus é espírito. Deus não está num lugar definido por homem, num espaço físico, não. Deus, a casa de Deus, o trono de Deus é o céu. A terra está aos seus pés. E hoje, como templo, ele faz morada em nós, em espírito e em verdade. Então, se o diabo fosse um ser e andasse ao derredor do ser humano, nós teríamos um programa bem grande. Hoje nós estamos chegando a quase 8 bilhões de pessoas na Terra.
quase 8 bilhões. Só no Brasil nós temos 215 milhões. Como que o diabo, que não é onipresente, o diabo não é onipresente, só Deus é. Como que o diabo, que não é onipresente, como que ele estaria ao redor de 8 milhões se as pessoas estão milhares e quilômetros longe uma da outra? Como? Me explica. Como que lá nos Estados Unidos alguém agora dentro de um chamado templo, nesse exato momento, está tirando o diabo de uma pessoa, e aqui no Brasil, milhares e milhares de quilômetros, outro pastor está tirando o diabo de outra pessoa, se o diabo não é onipresente? Como que lá na África agora estão expulsando o diabo de alguém, e lá no Japão estão expulsando também o diabo de alguém, se o diabo não é onipresente? Então nós teríamos um problema gravíssimo. Nós sabemos que Pedro estava falando para os religiosos. Se você ler todo o contexto, todo o livro, você vai ver que Pedro vem mostrando que os maiores diabos que tinham eram os religiosos, os fariseus, saduceus, escribas, que usavam a lei que matava para punir as pessoas. Então Pedro disse: vocês sejam sóbrios e vigilantes. O diabo, a lei de Moisés, vai rodear vocês como um leão. Os fariseus vão rugir como se fosse um leão, porque eles não são. E eles vão andar ao redor de vocês. Quando que esse leão começou a rugir? Quando Jesus de Nazaré veio e aplicou o Evangelho. Eles diziam: ó, esse Nazareno está ganhando muita gente, cada dia está aumentando o povo que está o seguindo. Nós temos que matar, temos que achar uma forma de matar o Nazareno. E quem matou Jesus na cruz do Calvário foi os religiosos, os que cumpriam a lei à risca, os fariseus. Todos aqueles levantaram a mão e disseram: crucifica. E Pedro disse: sede sóbrio e vigilante. Hoje, nos dias que nós estamos vivendo, se nós vemos aqui pregar a graça, dizer para as pessoas que não precisa mais dízimo, não precisa mais batismo, não precisa mais comer pão e suco, não precisa fazer sacrifício, campanha, levar dinheiro para esses homens, eles rugem, eles começam a passar na frente da tua casa, eles vão te arrodear como um leão rugindo. Mas não fique com medo. Eles rugem como leão, mas não são leão. O verdadeiro leão da tribo de Judá está com aquele que entendeu a graça de Deus. Jamais você chegará lá, porque na minha vida habita o leão da tribo de Judá. Você tem só o rugido, eu tenho o leão. Você só assusta, o meu age. Você tem cara de brabo, o meu tem cara de autoridade. Então não venha, porque o meu leão não ruge, ele faz. Então disse João: sede sóbrio, vigilante, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como
como um leão que ruge, mas não é leão, procurando alguém para devorar. Quantas pessoas que foram devoradas hoje pela religião, não tem mais vida, não tem mais alegria, uma discórdia entre família, os filhos querendo viver de uma forma, a filha de outra, e o pai exigindo uma norma. Enquanto Jesus disse que nós somos livres, pensador, para cada um viver como queremos. Claro que sim, meu querido irmão. Não usar dessa liberdade que Deus nos deu através da graça para praticar erros, praticar o mal, praticar maldade para as pessoas. Não. Se você for uma pessoa boa, pratica o bem, diz a Bíblia, sem olhar a quem, sem interesse nenhum de ser visto. Se a tua mão direita dá, que a esquerda não fica sabendo. E resistir ao diabo. Todo aquele que vem com palavra para você fazer o mal, todo aquele que vem para te trazer fofoca, ciúme, inveja, contenda, resistir. Porque o diabo não é um ser, é um adversário usado por essa própria carne. Os religiosos que querem fazer você fazer sacrifício, lei, abrações, se tornaram um dos maiores diabos na terra hoje. A tua carne, que 24 horas tenta fazer você errar, se tornou um dos maiores diabos para você. Você não vem com essa, que é o diabo que faz você ir lá no bar, comprar uma bebida forte para você tomar, e você fazer essas loucuras, sair fora de si e arrumar lutas e tribulações para você. Você não vem me dizer que é o diabo que te pega pela mão e te leva lá na prostituição para você se prostituir. Não. Isso aí é obra da tua carne. Como você está fraco espiritual, a tua carne, ela vai te dominando. E tudo que você semear na carne você ceifará. Então todas as sequências ruins que estão acontecendo na nossa vida, é nós que buscamos para nós. Não é culpa de Deus, não é culpa das outras pessoas, é você que não vigia. Por exemplo, você sai hoje pela manhã e vai ao centro e começa os teus olhos olhar as vitrinas, aquelas roupas bonitas que eles movem, e você começa a comprar sem vigiar, sem pesquisar se você vai ter para pagar. Você vai lá e deposita o cartão de crédito, o Pix. E assim que começar a chegar as contas, você vê que não tem para pagar. Foi apenas uma falta de vigilância. Você estava embriagado pela ilusão das coisas que você viu. Você vai arrumar o maior inferno na tua vida. Vão cortar os teus cartões de crédito. Você vai para Serasa, para o SPC. Você vai ficar sem nenhum crédito. Você vai ficar uma pessoa totalmente isolada. Não vai poder comprar mais nada, porque o teu nome vai ficar sujo. Isso é o verdadeiro diabo, que é a tua carne que te dominou, e você adquiriu o inferno. Então, se você for vigilante, sóbrio,
Você cuida quem chega na tua casa. Você cuida quem você escolhe como amigo. Você cuida tuas compras, a tua obsessão. Vigia, sede sóbrio. O diabo só vai rugir, mas dentro de você, o verdadeiro leão da tribo de Judá vai estar sempre rugindo para botar o diabo para correr. Ele vai dizer: aqui não, este é meu filho, este é vigilante, este é sóbrio, pode rugir, mas você é um leão desdentado, só tem a gengiva. Se você conseguir morder o crente, só vai fazer cócega, só vai fazer nós se alegrar. Glória a Deus. Diabo como ser não existe. Inferno literal não existe. Você pode ser o diabo de você mesmo ou ser um diabo para outra pessoa. Você pode causar um inferno para você ou causar inferno para quem tem o teu redor. Então, vigia, sede sóbrio e louve a Deus, glorifica a Deus, porque agora você foi avisado. Assim é, assim será, para todos sempre. Amém.